Fala pessoal, Felipe Genovese aqui apresentando mais um Elite Podcast. Hoje de uma versão um pouco diferente, por causa da quarentena, eu tô aqui com o Rafael, que ele é psicólogo especializado em atendimento de ansiedade. Ele tem um programa na rádio Quatro Tempos de Brasília e na rádio As Brasil de São Paulo, chamado Psicoanálise Rock and Roll, no qual ele analisa letras de rock. Ele é criador e é host do Psicocast, um podcast de psicologia. Há 5 anos, escreveu um livro sobre um serial killer que tem toque. Ele também já foi policial militar em São Paulo por 8 anos, trabalhou na rua e como psicólogo da PM também trabalhou. E hoje ele trabalha numa ONG com alunos superdotados de baixa renda. Hoje a gente, por causa da quarentena, a gente tá fazendo um esquema um pouco diferente. Ele tá lá cumprindo o papel dele de cidadão em quarentena, eu tô aqui também, cumprindo o meu papel de cidadão aqui em quarentena. Tá um pouco diferente, eu tô aprendendo a fazer uma transmissão em live. E tudo isso e muito mais, esse papo show de bola que eu tenho certeza que vai ser muito mais daqui a pouco aqui no Elite Podcast, então não perca depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero pedir para vocês que, se vocês querem ver todas as melhores cenas desse conteúdo e de todos os outros, vai lá no nosso canal do YouTube, do Cenas do Elite. A gente também tá disponível nas plataformas de streaming de áudio, que é o Spotify, Google Podcast, Castbox e Apple Podcasts. Se você escutar a gente pelo Apple Podcasts, dá 5 estrelinhas lá pra gente, que isso ajuda bastante a valorizar o nosso canal e o nosso conteúdo. Também não se esqueça de compartilhar com todas as pessoas, seus amigos que vão se interessar pelos nossos assuntos. E nossos conteúdos também tem lá muita coisa no Insta e no Facebook, que é no elite.conteúdo. Eu vou colocar o Insta do Rafa também aqui para vocês seguirem ele, acompanhar ele. Vou colocar o podcast dele também na descrição para vocês terem acesso a todos os conteúdos que ele trabalha com. E, bom, é isso aí, vamos lá pro vídeo. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado e estar aqui com a gente, fico muito feliz. Obrigado a Larissa também, que indicou o Rafael para vir aqui trazer um pouco do conhecimento dele pro Elite. Rafael, cara, me conta um pouquinho dessa loucura, como que você é um psicólogo, você escreve um livro de serial killer, você foi policial, como que tudo isso começa? Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado de estar num lugar que tem nome de elite, né? Olha aí, aonde a gente chega na vida é muita honra. Felipe, então, às vezes, quando eu conto essas coisas para as pessoas, elas falam assim, caramba, você já fez de tudo, parece que não teve foco, mas na minha cabeça foi uma coisa só. Quando eu digo que é uma coisa só, né, de ter podcast, aí é o podcast que é o programa na rádio que analisa a letra de música, o Psicocast que a gente trabalha com essa questão de trazer a psicologia de uma forma mais divertida, e o livro, todas elas é uma forma que eu vi, né, e que eu sentia da gente passar o conteúdo de uma forma mais agradável. Então, sabe quando a gente tava na escola e o professor falava assim, vai ter uma prova, vamos supor, sobre Segunda Guerra Mundial, e aí ao invés da gente ler o livro, a gente queria ou assistir um filme que tinha alguma coisa a ver, ou eu lembro, né, quando eu era da escola do ensino fundamental, a gente ia aprender alguma coisa sobre a história do Brasil, e aí eu fui assistir um filme brasileiro sobre a Guerra de Canudos. Eu sempre gostei desse jeito de aprender. Conforme o tempo foi passando, eu fui tendo acesso a outras formas de literatura, até que eu descobri um autor que é o Bernard Cornwell, e ele escreve literatura histórica, ficção histórica, vamos chamar assim. Basicamente, ele escreve uma ficção recheada de coisas que realmente aconteceram, ou ele explica realmente algum evento. Então, por exemplo, o Bernard Cornwell tem uma trilogia que ele vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos. Então, você aprende tudo o que aconteceu sobre a Guerra dos 100 Anos, só que por trás disso, né, ele tá contando a história de um personagem que buscou o Santo Graal, não sei o quê. E eu gosto desse tipo de história. E eu sempre me questionei na faculdade, quando o professor vinha com um monte de nome complicado. Eu tenho facilidade acadêmica, mas os meus amigos não tinham. E eu pensava, poxa, devia ter, sei lá, um filme, um livro, alguma coisa que fosse mais fácil pra aprender. E aí eu até na época eu tava pensando assim, poxa, podia ter um personagem que tem toque. E aí o toque não é tipo assim a principal coisa do livro, porque eu acho que essa ideia é muito batida.
mas pode ser algo que acompanha ele. No meu livro Toque, Sinto Desespero, eu escrevi a história de um serial killer e acontecem várias coisas. Eu falo sobre educação no Brasil, segurança pública, eu abordo questões de transtornos mentais e o personagem tem toque. Então o nome do livro é Toque, para você aprender sobre toque. Só que quando você vai ver, é uma história, é uma narrativa envolvente. O nome do livro é Toque, Sinto Desespero, porque a técnica de escrita que eu utilizei é para ser em primeira pessoa em tempo real. Então a voz do personagem que você tá lendo tá junto com você acontecendo. Então ele não tá narrando algo que ele já viu acontecer. Você tá junto, você tá fazendo junto com ele. E como ele é um personagem, né, que infelizmente tem um transtorno mental, você vai sofrer o transtorno mental junto com ele. É a impressão que eu tento passar. Nisso, com essa ideia, eu sempre olhei tudo, gostava de analisar relacionamentos, por que as pessoas fazem o que fazem e tentar explicar isso de uma forma mais fácil. Eu acho que foi isso que me atraiu pra psicologia, foi isso que fez eu escrever o livro, criar o podcast, porque é uma mídia que eu acho que diverte as pessoas. Beleza que tem muita gente que estuda por podcast, aprende muita coisa, mas, acima de tudo, o podcast, a primeira linha dele é o entretenimento. Então, eu pensei, poxa, já que eu gosto disso, vamos criar um podcast de psicologia. Na época que eu criei, não tinha. Tinha um que já tinha acabado no Brasil, e se tinha outros, né, eu não conhecia, mas eu fiz uma pesquisa bem extensa até. Nada focado. E aí eu fiz hoje, felizmente, tem muito podcast de psicologia aí. É bom, né, que vai diferenciando, cada um tem uma visão das coisas, é bem legal, um foco, né, diferente, mas estamos aí nessa jornada. Aí, junto com isso, vem essas outras coisas. Então, Psicoanálise Rock and Roll é um programa que eu já pensava para uma rádio, pensava ele para uma rádio de rock, porque eu gosto de letra de música, gosto muito. Então, pensar como que a pessoa construiu a ideia, até o instrumental, quando é Psicoanálise Rock and Roll, não é só as letras. Essa semana, na verdade, eu acho que quando esse programa sair já vai ter saído, mas vai sair essa semana aí minha análise de Stairway to Heaven. Que show! Do Led Zeppelin, que é um clássico. E Stairway to Heaven, a letra foi construída para combinar com a melodia, com os instrumentos que tentam te passar uma ideia. Então você ouvir Stairway to Heaven, você já tá lendo a letra mesmo na parte instrumental, porque ele traz uma ideia de, digamos assim, de esperança, de coisa boa, de descanso, tipo, calma que tudo vai dar certo. E ele traz isso com uma visão pra dentro e pra fora, né? Não só uma visão ilusória. E aí, quando você ouve o instrumental de Stairway to Heaven, cara, você descansa, você sente paz, você quer prestar atenção naquilo. Então, você já tá no momento de introspecção que a música vai pedir. Aí ele vem com a letra e vai complementando. E esse tipo de construção, eu acho que tem tudo a ver com a psicologia, que é a ciência do comportamento. Pra mim, eu tô fazendo a mesma coisa, respondendo a sua pergunta lá atrás, né? Eu tô fazendo a mesma coisa de formas diferentes. E aí eu gosto de falar pra caramba, eu gosto de gravar vídeo. Então, sempre foi fácil, gostoso, divertido. Por que não fazer isso ensinando um pouco de psicologia, porque é importante pra minha profissão também, né? Que sou psicólogo e eu preciso que as pessoas saibam mais de psicologia. Cara, muito legal. Eu também acho que tudo isso converge, tudo isso tem muito a ver. O comportamento do ser humano em si, ele tá em tudo que a gente faz. Esse podcast que a gente tá gravando, tem alguma coisa no meu comportamento, na minha história, no meu passado, no meu... É psique que fala? Não sei. Tem vários nomes, né? Mas no seu inconsciente, na sua história... Isso. Eu acho que vai até além, né? Pelo que eu tava olhando, quando você me convidou, a Larissa, né, me falou... Abraço, Larissa, aí que tá ouvindo a gente. Mas ela me falou e você me convidou, eu fui dar uma olhada no conteúdo, e aí eu vi que tem um lance de empreendedor, tudo. E aí, só de você ter um podcast pra, sei lá, incentivar alguém a trabalhar, pensar o seu futuro, essas coisas... A gente já tá falando do comportamento humano de construir de trabalho. E aí a gente tem vários psicólogos que vão pensar nisso, né? Então, não só, às vezes, aquele encontro, né? Aquela ideia, por exemplo, aquela análise do porquê que você, sei lá, é canhoto, porquê que você gosta mais de azul do que de amarelo. Mas eu acho que vai além, é porque a gente tá num mundo que as pessoas se interessam por empreendedorismo, né? A psicologia também vai pensar sobre esse fenômeno.
Cara, você falou um monte de coisa, eu quero voltar um pouco no que você falou, mas só pra complementar aqui. Manda aí. Vamos indo. Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela tá meio presente, mas não é nem a questão do empreendedorismo, é a questão da necessidade da gente ser melhor depois do que a gente tá sendo agora. Então a gente tem uma necessidade de, preciso melhorar um pouquinho, mesmo que seja inconsciente. Eu acho que essa questão também, o Elite também, ele vem pra fazer isso, e é por isso que tem esse nome forte, Elite, pra trazer... Eu escrevi lá na descrição, né, do Elite, que é um entretenimento informativo, né? Então, de certa forma, a gente tá entretendo quem tá escutando, ou quem tá assistindo, quem tá acompanhando o nosso conteúdo, e de certa forma eles estão crescendo, eu tô crescendo tendo esse papo com você, e você também tá crescendo tendo esse papo comigo. Então a gente tá nessa busca de melhorar, de constantemente ser melhor, e eu acho que o empreendedorismo ele acaba entrando nisso também, por isso que eu acho que tem muita gente falando nisso. Porque as pessoas têm uma necessidade de buscar algo. Não sei, a gente vai conversar e você vai me falando. Mas antes de tudo, você falou do seu livro do TOC. Então eu queria saber exatamente, TOC é transtorno obsessivo compulsivo, certo? Sim. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, talvez seja um dos transtornos mais famosos, porque as pessoas às vezes acham graça nas coisas, né? Não que todo mundo ache graça de fazer piada, tem gente que faz piada, mas... E as pessoas se acham que tem TOC, né? Então, eu gosto de tudo organizadinho, eu tenho TOC, todo mundo fala isso, né? Uhum. E, na verdade, é um transtorno super sério quando eu comecei a estudar, né? Basicamente, o transtorno obsessivo-compulsivo a pessoa, ela tem algum tipo de pensamento doloroso, igual qualquer outra pessoa pode ter, ou um pensamento que eu vou chamar assim, um pensamento invasivo, intrusivo. Então, ela tem um pensamento que é incômodo, e esse pensamento, ele começa a se repetir de uma forma incontrolável. Eu vou dar um exemplo, né? Quem tá ouvindo aqui, provavelmente já parou pra pensar, e se eu colocasse, sei lá, uma faca na minha mão e me cortasse? E se eu batesse com um carro em outro? Só que esses pensamentos passam super rápido. E se eu pulasse de uma janela? E se eu desse um socão na cara daquela pessoa que tá ali na minha frente? Todo mundo tem, às vezes, um pensamento assim. Sim. Só que ele vai embora. Né? Eu vou trazer alguns outros exemplos, né? Todo mundo pensa, poxa, e se minha mãe morresse? Como seria a minha vida? E se meus amigos fossem embora? E se... Todo mundo tem um pensamento ruim. Todo mundo tem. A diferença para quem tem TOC é que esse pensamento ele vai ser obsessivo, ou seja, ele não abandona, mas de jeito nenhum a mente da pessoa. A única forma que a pessoa teve de tirar esse pensamento da cabeça é trabalhando um ritual. Então, ter um comportamento compulsivo à obsessão. Então, muita gente, por exemplo, às vezes vai falar assim, a pessoa tem TOC de lavar a mão, e acha que o problema é a pessoa lavar as mãos, sei lá, 100 vezes no dia. Na verdade, o problema é qual é o pensamento que ela tem, ruim, que de alguma forma ela associou a ter que lavar as mãos 100 vezes para que este pensamento saia da cabeça dela. Então, pelo exercício de repetição, ela gasta energia o suficiente para a obsessão ir embora. O problema nunca foi a compulsividade. Claro que, assim, é a compulsão que faz a pessoa ter prejuízos na vida. Então, eu vou dar um exemplo, né? E é um exemplo de um caso real. Uma pessoa, ela tem o seguinte pensamento: eu acho que o meu marido vai me abandonar. Eu acho que ele vai me abandonar, eu não sou uma pessoa legal. E esse pensamento, ele é o suficiente repetitivo para ser torturante. Ele é dor. É um pensamento que dói, que angustia. E aí essa pessoa ela começa a ter uma síndrome, assim, uma compulsão de limpeza. O dia inteiro de limpar tudo. Até chegar um ponto que ela passou tanto álcool e sabão nas mãos e nas coisas, no corpo, que ela tá começando a ter feridas já. Então, pra gente iniciar um tratamento com essa pessoa, óbvio que a gente tem que pensar algumas estratégias para ela não, digamos assim, tá ferindo o próprio corpo, mas a gente ataca o pensamento. É porque ela tem um pensamento obsessivo relacionado a ser abandonada, a não ter autoestima. No meu livro, o TOC, o personagem, ele tem um TOC relacionado à contagem. A compulsão dele é contar coisas. O pensamento obsessivo é relacionado ao pai do personagem. Então ele acha que o pai vai abandonar, e ele é um adulto. Ele acha que o pai vai abandonar, ele acha que o pai vai morrer. Só que o pai dele já tá morto na história. Porque isso também acontece muito no TOC. As pessoas têm medo de coisas que elas têm certeza absoluta que não vão acontecer. Por exemplo, uma pessoa tem medo de morrer mexendo no celular. Ela sabe, ela não é burra.
Ela sabe que ela não vai morrer, mas o pensamento não abandona, igual do personagem do meu livro. Ele tem medo de ser abandonado pelo pai, do pai ir embora, do pai morrer, só que o pai dele já tá morto. O pai dele foi assassinado na história. E esse cara, ele é o psicopata, você não pode falar? Ele é um psicopata também. Ele passou por muita coisa que fez com que o gene da psicopatia desenvolvesse a violência. Tem um podcast no Psicocast, no Dragões de Garagem, que eu já participei também, que é outro podcast, que a gente explica, né? A psicopatia, não necessariamente ela vai ser um comportamento violento. Ela vai ser um comportamento de não exercitar a empatia para os outros e criar suas próprias regras prazerosas, digamos assim, uma mente perversa. Só que uma pessoa que tem uma mente perversa e não tem empatia, ela pode ser CEO de uma empresa, porque ela pode tomar decisões mais friamente. A psicopatia faz a pessoa ser mais, digamos assim, ter frieza para tomar decisões, e não necessariamente ela mata ninguém. É que no caso, o meu personagem, ele nasceu com essa tendência psicopata, e ele passou por violência sexual do pai e ele viu o pai sendo morto na frente dele. Isso tudo tá no começo do livro, gente, não é spoiler. E a partir daí ele começou a ter essas compulsões. A compulsão para matar, mas o toque tem a ver com contagem. Ele sente toque porque ele é ansioso mesmo, porque ele tem problema, ele devia ter se tratado. A psicopatia, ela você nasce ou você adquire com o passar do tempo? Por quê? Essa pergunta. Conforme a gente vai passando a vida, a gente vai tendo decepções, algumas muito fortes e outras menores. Eu não sei dizer se é maior ou menor, se é mais forte ou mais fraco. A gente costuma ter decepções e às vezes a gente vai ficando mais frio conforme a gente tem essas decepções ou não. Então é possível adquirir uma psicopatia ou você já nasce com isso daí? Vamos lá. Existem duas formas da gente pensar, que é o psicopata e o sociopata. Então, primeiramente, o psicopata, ele é uma predisposição, ele já nasce assim, com essa incapacidade. Porque, assim, o nosso cérebro, por mais que ele seja muito plástico, adaptativo, a gente tem alguns setores do nosso cérebro que vão trabalhar determinados tipos de pensamento, de processamento. Então, por exemplo, você tem uma parte do seu cérebro que processa as luzes que os seus olhos recebem. E aí, misturado com todas as suas experiências, essa parte do seu cérebro processa a visão. A gente tem uma parte que ela, misturado com as outras partes, ela colhe informações para processar comportamento de linguagem, que então é a nossa fala. Tanto que se você tem uma lesão nessa parte, você pode ter problemas de fala, mas não necessariamente problema em qualquer outro tipo de pensamento. E por aí vai indo. Existe uma parte do nosso cérebro que ela também vai trabalhar uma questão, digamos assim, de empatia. E não necessariamente por uma lesão, mas por ela funcionar de uma forma atípica, diferente, ela corta a questão de empatia com os outros. Então ela não consegue imaginar que, digamos assim, a gente tem que ter uma sociedade justa para todo mundo, que existem regras sociais. Não, ela ignora regras sociais, então ela vê as regras acontecendo e ela não consegue absorver essas regras. Então, naturalmente, ela começa a criar as próprias regras e questionar o mundo dela. Por isso que eu falei de o CEO de uma empresa. Às vezes, tem uma empresa, aí o funcionário vai lá, ele fez um monte de coisa de errado e ele vai tentar, digamos assim, pegar o lado mais humano para não ser mandado embora. Poxa, patrão, não me manda embora, não sei o quê. Esse cara, ele vai mandar embora porque ele vai ver a regra que ele quer. E a regra que ele quer, se ele é CEO da empresa, são as regras da empresa. Então é muito fácil para ele fazer isso. Então, beleza, entendemos o que é a psicopatia. Psicopatia é essa falta de empatia, de aceitação de regras sociais. Dependendo das experiências que esse psicopata vai ter ao longo da vida, ele pode ou não desenvolver um comportamento agressivo. E aí, quando a gente vê na televisão e nos filmes esses serial killers, a gente mais está vendo o que é o sociopata. O sociopata, ele é uma pessoa com a predisposição da psicopatia e que ela teve uma ação externa a ela, não nasceu com ela. Ela teve uma ação externa a ela que criou esses traumas, que condicionou o comportamento dela a ser violento. Então, por exemplo, quando a gente vê a história do Hannibal Lecter, nos filmes do Hannibal, ele é um sociopata. Coisas na história dele impulsionaram ele para a violência. O meu personagem, você vê que teve coisas que impulsionaram ele para a violência. Então, você pode passar por exatamente todos os traumas. Só que, dependendo da sua predisposição, cada um vai ter uma história diferente, né? Você vai interpretar aquilo de uma forma diferente. É igual, por exemplo, eu vou fazer com uma comparação mais fácil, talvez.
Você pode nascer com uma predisposição do seu organismo produzir menos serotonina, dopamina e noradrenalina, que são hormônios que gerem várias coisas no nosso corpo e felicidade. Então você pode nascer com uma predisposição de ter menos. Como que você vai mostrar isso pro mundo? Depende. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tive muitas frustrações na vida em relação ao trabalho. Toda a infelicidade que eu já carrego do trabalho vai se somar com a infelicidade de não ter esses hormônios. Eu vou começar a, digamos assim, ser uma pessoa insegura com o trabalho. Talvez eu seja essas pessoas que não acreditam em si mesmas, talvez eu não faça uma faculdade, ou uma pessoa que teve muitas decepções amorosas, ela pode desenvolver uma dificuldade, um ciúme excessivo, ela pode acabar sendo uma pessoa abusiva num relacionamento, e todos esses casos, tendo muitos prejuízos sociais, todos eles vão desencadear na depressão. Mas com históricos diferentes. Às vezes a pessoa que foi desencadeando essa infelicidade, essa falta, né, essa incapacidade de produzir tantos hormônios para felicidade, ela foi para um relacionamento abusivo, é ruim para as outras pessoas, igual para o sociopata. Agora, a pessoa que tá lá infeliz com o trabalho dela, ela só tá fazendo mal para ela. Porque ela não consegue ter confiança. Geralmente ela tá fazendo mal para ela, caso ela tenha uma família, vai ser mal para a família, mas eu acho que você me entendeu, depende muito do caminho de cada um. E cara, tudo isso, eu acho que a gente vai resolver, né, todos esses pequenos probleminhas que a gente tem. Eu acho que individualmente cada um tem seu problema, e o que às vezes é forte pra você, às vezes não é pra mim, às vezes o que é forte pra mim não é pra você. Então acho que nesse momento é muito legal ter o acompanhamento de um psicólogo, né? No caso, a sua profissão como psicólogo. Se você encontrou algum problema, se você tem alguma dificuldade, seja no trabalho, se você tem falta de algum tipo de hormônio de felicidade, você vai consultar um psicólogo. Mas eu vejo muita gente falando mal da psicologia. Por exemplo, assim, tenho conhecidos que, sei lá, se eu falar que eu passei acho que 4 ou 5 anos no psicólogo, cara, pra mim foi muito bom, me ajudou muito, e eu acho que psicologia você tem que levar pra vida inteira. Mas eu vejo muita gente falando assim, não, eu não preciso de psicólogo, eu não sou louco. Mas quem é também, né? Quem não é, na verdade? Eu me pergunto o seguinte, se você for no hospício e perguntar pro louco, você é louco? Ele vai falar que não, né? Então, se a pessoa mesmo ela tá falando que ela não é louca, então, tipo, e aí, será que é mesmo? Acaba que as coisas estão mudando devagarzinho, né? Devagarinho, porque falta psicoeducação, que é o que eu falei lá no começo, né? De explicar pras pessoas, por isso que favorece a minha profissão, explicar pras pessoas o que é saúde mental. Muita gente não se acha louco, mas quando chega na clínica, ela vê um problema e aí, por acaso, ela descobre que o psicólogo trata daquilo. Eu vou trazer um exemplo, né? Existem problemas de disfunção sexuais masculinas. Vou traduzir, ou o cara é broxa, ou ele tem ejaculação precoce. São 2 tipos de disfunções sexuais masculinas. E aí o cara, às vezes, quando ele tá com problema de ereção, né? Vamos falar português bem claro, quando ele é broxa, ele procura um remédio. E aí, às vezes, aí ele demora 1000 anos, porque machismo reina, né? Aí ele vai lá e procura um médico. Aí o médico fala assim, não, cara, o seu problema é ansiedade. Aí ele, depois de muito tempo sofrer, ele entende, caramba, né? Eu sou broxa por causa de uma questão mental. E aí a gente pode começar a pensar que esse cara vai procurar um psicólogo ou não. A maioria, se chegou no médico, vai bater na clínica de psicologia. Porque aí a gente vai trabalhar essa questão. Eu vou trazer outro exemplo. A ejaculação precoce também pode ser um problema de saúde mental. Claro, sempre procurem um médico primeiro, né, um urologista, e aí ele consegue fazer os exames e excluir que pode ter alguma coisa física ali na pessoa. Então eu tô dando um exemplo, eu vou trazer um outro exemplo, né? Eu hoje trabalho com uma ONG, eu trabalho com educação. E aí eu tenho alunos que às vezes falam assim, eu não sou de exatas, eu não sou de humanas. Não, amigo, você na verdade não teve acesso a esse tipo de conhecimento de uma forma que você consegue, digamos assim, aprender, rever, ter esse conhecimento, porque as pessoas têm formas de ser acessadas diferente. E o ensino na escola não tem como ele ser tão personificado para cada um. Por mais que atualmente eu trabalho com escolas de alto rendimento, né? Eu trabalho com as melhores escolas do Brasil. Mesmo assim, a gente não tem como um professor dar uma aula exclusiva para cada aluno. Então eu vou ali trabalhar essa questão, vamos chamar assim, de desenvolvimento do hábito de estudar. Então como que a gente vai fazer para aquela pessoa aprender a aprender?
Isso também é psicologia, isso também é como se fosse uma terapia, né? Pode ser feito. E por aí a gente vai indo. Qualquer coisa que relacione comportamento humano, a gente tem a influência do psicólogo. O que precisa é as pessoas saberem sobre isso. Por exemplo, se você tem um ouvinte, né, uma audiência, né, Felipe, que não sabia disso, agora eu tô aqui, ela tá conhecendo. E aos pouquinhos a gente tá tentando aumentar isso. O que eu acho que hoje pode dificultar um pouco, de verdade, eu acho que é o problema de homofobia. Porque a gente tem uma questão que eu já vou chegar na homofobia, que é a seguinte, isso tanto para homem quanto para mulher, mas a homofobia é aquela questão, quando você pega um tipo de comportamento e você agrega aquele comportamento um valor que, digamos assim, tira a masculinidade da pessoa. Por estar fazendo aquele tipo de comportamento. E por tirar a masculinidade, a pessoa automaticamente ela vai ter uma rejeição social. Então, é o caso da homofobia. Então, vamos supor, né, Felipe, se você fazia terapia e algum amigo seu chegar pra você e falar assim, terapia é coisa de viado. Como a gente tem uma cultura homofóbica que ser viado é ruim, aí você não procura terapia. Então a gente tem um pouco disso. É por isso que eu percebo hoje, né, muitos governantes, legisladores que são conservadores e que eles precisam, por pautas religiosas, defender a questão que a homossexualidade ou outras sexualidades, se não a heterossexualidade, ela tem que ser condenada, então ele não pode aprovar o discurso de saúde mental. Ele coloca tudo num balaio só. Então você não pode admitir... Como assim? Saúde mental com... Você não pode admitir fraqueza. Porque assim, a saúde mental ela é uma fraqueza como qualquer outra. Concordo. Ele é um problema. Só que a maioria desses problemas reduzem a masculinidade das pessoas. É taxativo. Se você tem depressão, é frescura. E quem tem frescura é o quê? É bicha. Entendi. É gay. Entendi. Né? É viado. É assim que as pessoas falam. E aí, a gente tem legisladores que não podem, digamos assim, ir lá e falar: não, gente, tudo bem você estar deprimido. Porque eles precisam defender dentro das pautas deles lá essa questão que a homossexualidade é ruim. Ele não pode falar que uma fraqueza é tudo bem. Sim, entendi. Claro que a gente tá mudando essas coisas, mas eu vejo muito disso. Então, por exemplo, há um dia atrás, né, o presidente, ele trouxe que ele quer tirar a questão da verba e dos planos de saúde mental do SUS. Por quê? Porque a pauta dele, atualmente, trabalha com a ideia que a saúde mental, ela... até certo ponto ela é uma frescura. Existem, eles não estão negando que não existe depressão, mas eles estão lá falando assim que, putz, não vale a pena gastar dinheiro com isso, porque é frescura. Mas no SUS existe psicólogos para as pessoas no SUS? Com certeza, o CAPS é um programa sensacional para tratamento de saúde mental. Existem psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, tem tudo. Tem tudo. A questão é que as pessoas não sabem, mas não sabem porque alguém não quis falar, não quis ser conivente com isso, porque eu vou trazer um tipo de raciocínio pra você, tá? Atualmente, eu sou ateu, mas eu já fui de dentro de seios religiosos e eu vi o quanto alguns problemas, eles entendem que é uma causa exterior e alguns problemas, eles entendem que é uma causa espiritual. Então, eu não posso negar que é uma causa espiritual. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do CAPS, o CAPS trabalha muito pessoas com vícios em álcool, em drogas, e aí as pautas religiosas vão falar que esses vícios são demônios, encostos, é o mal, deixou alguma coisa entrar na sua vida, e eles não entendem como um problema de saúde mental. Por que ele vai valorizar o SUS ou fazer propaganda do SUS que trabalha a saúde mental, se para essas pessoas saúde mental ou um vício é curado dentro de um ambiente religioso? Entendi. Não faz parte. Por isso que a gente não fica sabendo tanto, né? Tanto que as casas que mais cuidam de pessoas com vícios ainda têm cunho religioso. Por mais que tem muitas casas que fazem trabalhos sensacionais, assim, sensacionais, que são controlados ou pela igreja evangélica, católica, kardecistas, fazem trabalhos sensacionais, mas o CAPS, por exemplo, o CAPS AD, que é especializado tecnicamente e cientificamente para isso, quem faz a lei não quer divulgar. Entra uma série de questões. A psicologia, né, a pensar isso, é uma questão social, pessoal, familiar, política, ela é muito complexa, porque vai divulgar mais sobre saúde mental, por exemplo, vai de você, Felipe, ter feito a terapia, ter gostado e não ter vergonha. Então a gente tem uma questão individual. Até que você falou que gostou, né, foi 5 anos que foram maravilhosos. Muito, cara, muito, muito bom. E aí você fala
fala pros seus amigos. Então a gente tem aí um ponto já que já foi resolvido. E aí vamos supor que um amigo seu ouviu isso, achou legal, mas ele nunca mais teve acesso com você. Se ele quer fazer uma terapia, ele não sabe às vezes que o governo pode fazer. Até como você não sabia, né, da questão do CAPS, tudo. E aí essa pessoa, ela fica, putz, não tenho dinheiro, então não vou fazer. Então a gente precisa de todo mundo trabalhando. Todo mundo, né? Da mesma forma que eu vejo assim, né? Ou não só puxando sardinha pra saúde mental, mas tem questões de saúde, por exemplo, como as questões de alimentação, saúde e bem-estar relacionado a exercícios físicos. A gente precisa que as pessoas tenham uma educação física sobre os seus próprios corpos e como que elas devem conduzir isso. O que eu percebo hoje é que o corpo, ele, na verdade, a gente tem uma cultura de falar de exercício porque isso é um mercado. Então a gente tem o mercado fitness, mas a gente não tem uma campanha não fitness, uma campanha pela saúde corporal. E aí acaba que só quem tem condições vai acessar esse tipo de, digamos assim, de saúde. Essa especialidade de saúde, que é a saúde corpórea, e por aí vai indo. Precisa de muita gente envolvida. É o que, por exemplo, a Michelle Obama tentou fazer nos Estados Unidos com a questão de obesidade. Ela tentou envolver todos os órgãos possíveis. Acho que ela até teve algum resultado satisfatório, né? Até porque os Estados Unidos têm uma questão de obesidade que é bizarra, né? E ainda de obesidade infantil, mas ela era esposa do presidente, né? E mesmo assim tinha gente contra ela. Agora imagina aí o Rafael Cerqueira, host do Psicocast. Coitado de mim, lutando pela saúde mental. Espero que seus ouvintes aqui, eu tô ajudando alguém. Não, com certeza. Eu comecei a fazer academia com mais frequência agora com um amigo meu, Gabriel Amorim, inclusive já veio aqui participar com a gente. E a gente treina praticamente todo dia junto. Quanto mais você se envolve numa coisa, mais informação você vai buscar daquilo, né? Pô, quando você começa a entrar em psicologia, você vai buscar mais assunto de psicologia. Você começa a fazer uma atividade física, correr, ou pedalar, ou então ir pra academia, você vai começar a buscar mais informação sobre aquele conteúdo. E buscando bastante informação sobre a questão de academia, que é a atividade física que eu me identifico melhor, porque eu sou péssimo jogando futebol ou qualquer outro esporte assim do tipo, eu cheguei num vídeo de um cara que ele fala exatamente isso. Não adianta você se entregar 100% pra academia, porque a saúde física ela não é exclusiva. Você tem a saúde mental. Você tem que sim mudar a sua alimentação, mas você não pode ser um cara tão afiado naquilo, se você não depende disso pra sobreviver, se você não é nenhum atleta que ganha dinheiro pra isso, você não precisa entrar numa neura, porque você tem a saúde mental. E o contrário, ele também existe, né? Não adianta você só satisfazer sua saúde mental, sei lá, de repente você adora comer McDonald's, você tá saciando um pedaço da sua saúde mental, eu acredito, assim, entre aspas, mas você acaba esquecendo do seu corpo. Eu acho que tem que juntar esses dois conteúdos. Deve ter outros tipos de saúde também, né? Eu acredito que o prazer de concluir uma atividade quando você tá feliz na sua profissão, quando você realiza um projeto que você sempre quis realizar, quando você pinta a parede do seu quarto, você fala, nossa, tô com uma parede nova pintada. Eu acho que existem essas pequenas felicidades que acabam, como você falou lá atrás, né? Tem pessoas que têm abaixo estima, né? Então eu acho que você fazendo essas pequenas coisinhas, de um em um, você acaba elevando sua estima e dependendo um pouco menos da aprovação do seu namorado, do seu marido, da sua namorada, de alguma outra pessoa, né? Você acaba evitando trazer o externo pra te completar e você acaba se completando de dentro pra fora. Eu acho que é mais ou menos o resumo de tudo isso que a gente falou. É difícil isso, sabe? Eu sou de uma linha da psicologia que talvez a gente falasse mais comportamental, terapia cognitivo-comportamental, pra quem conhece, né? E tem uma coisa que o Jung falava, minha teoria não tem nada a ver com o Jung e tudo, mas eu acho que a expressão que ele utilizou, que eu acho muito boa, que ele pensava assim, o processo de terapia termina quando a gente chega no processo de individuação, que é quando o indivíduo ele vai ser completo por si só, e vai ter outras questões. O que eu acho complicado hoje para nossa saúde mental e para qualquer outro tipo de saúde é que a gente tem um vínculo social muito grande. Muito grande. Eu penso muito assim, a gente tem que lutar para sermos completos, nunca seremos. Nunca seremos. Mas a gente tem que lutar, é exatamente o que você falou, né? E eu acho que a parte difícil, hoje em dia, da gente construir essa individuação, nós sermos completos, é porque a gente cai em consumo. Então eu penso assim, se a gente sempre vai cair consumindo alguma coisa, putz, pelo menos vamos tentar se educar para consumir coisas baratas, porque a gente aprende, né? Tem coisas que realmente eu entendo, são melhores
melhores. Andar de iate é muito melhor do que você remar num barquinho, eu entendo isso, mas a gente tem que aprender esse tipo de coisa. E aí, Felipe, eu vejo pessoas que se colocam num mundo que ela vai ouvir, né, a gente conversando sobre trabalhar esse equilíbrio, ela vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma academia, pra comer comida saudável fitness ou pra fazer uma terapia. E aí ela tem todos esses serviços muito baratos ou gratuitos. Então, por exemplo, psicoterapia, unidade escola, né, essas universidades que tem curso dão terapia de graça, ou você pode procurar pelo SUS, ou até mesmo alguns psicólogos têm agenda, tipo, tem 1 ou 2 horários gratuitos, ou muito baratos. Exercícios, a gente tem muitos programas hoje de prefeitura, governo estadual, que trazem algum tipo de orientação, ou você pode ir num parque andar, já é um exercício. Sim. 3, que é a questão da alimentação. Eu aprendi muito convivendo com um período com uma pessoa vegana, que comida saudável é comida de feira. Comida saudável, ela é a mais barata do mundo, porque saudável é abobrinha, maçã, laranja, banana, não é chia. Chia é saudável? É também. Mas, meu filho, se você comer taioba nasce tipo em canteiro de estrada. Não sei nem o que é isso. Taioba é uma folha grande, é tipo uma couve, mais grandona, e dá pra fazer um monte de coisa. E nasce tipo em canteiro, que o cachorro faz xixi. Comer comida saudável pode ser barato, mas a gente vive um mundo que a gente vai aprender a consumir a felicidade. Eu acho que é isso que dificulta a gente. É muito difícil. Claro que, assim, eu, por exemplo, eu trabalho com ansiedade e alguns transtornos de depressão desde que eu comecei a atender particularmente, além das outras coisas que eu faço. Eu entendo do que eu tô fazendo, eu me sinto confortável nesse tipo de atendimento. Então eu me sinto confortável de cobrar até um pouco mais, pelo tempo que eu estudei. Eu não tô rico, né, não cobro o horror de terapia não, tá? Mas só pra você entender, de poder oferecer um serviço dentro disso, do que mais um psicólogo que tá tipo no estágio da faculdade. Não é que ele é ruim, tem muito estagiário que dá um pau em psicólogo formado. Só que assim, ele não vai ter essa habilidade de atender 20 pacientes por semana aí. Ele tá pegando as manhas, mas ainda te ajuda. É igual você querer comer uma comida de qualidade. Às vezes você vai comer uma bananinha mais feinha, pô, vai fazer o quê, né? Ainda é banana. Você vai fazer uma atividade física num parque? Poxa, seria ótimo com um personal trainer pra te explicar, não sei o quê. Claro que seria ótimo. Mas se a gente não tem... Só que aí, cara, a gente não foi educado pra isso. Eu tava até conversando ontem com a minha namorada, nem lembro como que eu cheguei nesse assunto com ela, que tem uma música do Racionais, do primeiro álbum do Racionais, que era o Raio X do Brasil. E a música se chama Fim de Semana no Parque. E aí ele vai trazendo uma visão, tipo assim, de garotos da periferia, olhando pessoas de classe média alta, curtindo o final de semana no parque, em clube. E eles invejam isso, sabe? E até meio, às vezes, é uma inveja agressiva, assim, né? Pela posição que eles estão. E você vê que muita coisa que eles estão fazendo, a pessoa da periferia pode fazer também. Só que ela não foi educada pra isso. E se ela não tem educação, ela não faz. E aí, mais uma vez, a gente volta numa questão que, além dessa cultura eu e você com seus amigos, no trabalho, a gente precisa de uma cultura que pega esse povo que não tem acesso a nada. Porque na ONG que eu trabalho, eles estão mandando esse mês... Um beijo, Smart, te amo. Empresa maravilhosa. Estão mandando uma camiseta pra mim fazer exercício em casa. Fazer exercício junto. Quem são esse daí? Smart é a empresa que eu trabalho. Smart. Ah, tá. Smart. É a ONG que trabalha com alunos de altas habilidades. Então, olha o cuidado que eles têm com o funcionário. De pagar uma plataforma pra fazer exercício em casa, vai te mandar até uma roupinha, sabe? Pô, me incentiva a fazer. Eu sou mó sedentário, cara. Eu odeio fazer exercício. Quando chegar minha camisa, eu vou querer postar um stories com a minha camisa, então eu vou fazer. Agora, o seu Manuel, que é pedreiro... Puta, cara, é pesado. Não vai, cara. Ele não sabe, ele não viu isso. E não é tipo, tá aí pra todo mundo ver. Não, pra gente que acessa a internet, tem conhecimento. Cara, assim, pra mim, que tem um monte de informação, tô fazendo 2 pós-graduação aqui, já escrevi livro. Cara, eu já odeio exercício. Olha quanto estímulo eu preciso pra levantar da minha cadeira. Imagina ser o Manuel. Sim. Enchendo laje, cansa pra caramba. Uma vez eu enchi uma laje, eu quase morri, pensando que eu não ia aguentar. É pesado, cara. Vai longe, né? Isso aqui. Eu me empolgo, cara, desculpa. Não, imagina, mas é isso mesmo. Mas isso que você falou é muito verdade, porque o cara, ele trabalha na obra, ele se cansa, ele quer chegar em casa, ele quer tomar uma cerveja, eu não sei. Ele quer comer uma coisa, um torresmão. É muito bom, cara, mas isso todo dia, com o tempo, vai passando. Pô, cara, eu acho que é o que você falou, cara. Né? E o cara tá cansado, né? Posso trazer mais um exemplo? Claro. Dentro de outra linha? Eu tive uma infância
muito confortável financeiramente, a pré-adolescência também, confortável assim, não era rico, longe, mas nunca faltou nada. Meu pai tinha um emprego muito bom e estável. Na adolescência, a gente quebrou total, e aí, nossa, buraco. Eu comecei a aprender, tipo assim, o valor de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos. Eu comecei a ter uma visão diferente. Me enchi de dívida, não tive educação financeira nenhuma, óbvio, e às vezes a gente olha quem trabalha com educação financeira, e a pessoa vem com uma ideia de, tipo assim, nossa, eu fico com uma raiva dessa ideia da porra, que é assim, desculpa, falei palavrão. Não, imagina, corta aí. Tamo junto. Corta aí. Mas que a pessoa fala assim, com R$30 por mês você pode começar investindo. Amigo, se uma pessoa, ela tá, tipo, numa situação que tá sobrando R$30 no final do mês, cara, ela tá quebrada e ela tem problemas o suficiente que a mente dela não entende o que é um investimento de renda fixa. Sabe? Ela não teve acesso pra isso. E aí eu vejo pessoas que vão, tipo, taxar julgando, tipo, poxa, mas ela pode. Não, poder todo mundo pode, mas ela não tem informação, cabeça pra isso. Tem até uma série que o Donald Glover fez e tinha uma frase muito icônica que o cara explicava pra ele, assim, de investimento, e ele falava, cara, eu preciso comer hoje, não em setembro. E aí eu acho que às vezes, quem trabalha com educação financeira esquece um pouco que as pessoas, não é só um recurso que ela precisa ter, mas ela precisa ter todo um background disso. A minha família, eu digo meu pai, minha mãe e meus irmãos, nunca juntaram R$1. Nunca. E a gente quebrou, e a gente era ferrado. E quanto mais ferrado você tá, cara, você se apoia em umas coisas muito pequenas pra você ser feliz. Então eu lembro quando eu tinha 50 centavos, R$1 pra comer um churrasco grego, adoro até hoje churrasco grego, depois do Senai, nossa, cara, era meu dia de vitória. Tu acha que eu vou juntar R$1 com R$1 do outro dia pra, sei lá, igual fala assim, junta tanto pra você vender bolo de pote? Cara, eu não vou juntar R$5. Essa pessoa, ela está ferrada. Ela tá querendo ser feliz hoje, acabar com a depressão hoje. Lógico que eu tô trazendo um exemplo, né? Mas além de tudo isso, né, além da minha situação individual, eu tive uma situação social que eu não aprendi o valor de juntar, a importância, e por aí vai indo. E aí às vezes as pessoas cobram disso. A gente tem que fazer não sei o que, não é. Educação financeira, putz, tem que começar lá atrás. Hoje eu vejo tanta gente trabalhando com isso, putz, eu super incentivo, levando projeto pra dentro de escola, dentro de trabalho, dentro de comunidade, né? Eu acho que tem que ser isso também, né? O pobre, ele precisa entender também o que é o investimento de renda fixa, sabe? Uma taxa Selic, botar dinheiro no IPCA, ele tem que entender essa parada também, porque Sim. É muito importante pra ele, né? Às vezes eu vi um cara falando assim de... eu não sei se você viu um tweet da pessoa falando de ensinando outra a vender bolo de pote, não sei o quê. E cara, nossa, eu lembro quando minha mãe montou um negócio pra gente entender, e eu me acho um cara muito inteligente, hein? Minha mãe fez a 3ª série, mas ela é muito inteligente também. Pra gente entender o que era fluxo de caixa. Essas coisas, cara, não batia, mano. Não batia. Demora pra gente aprender. A gente sofre muito. O pobre, ele não consegue fazer dinheiro tão fácil. É difícil. Cara. É difícil, mas tudo dá. Sim, né? Sim. Basta ter... Hoje, eu acho que a gente tem bastante condição, falta divulgar. Né? A gente tem Sebrae, e Sebrae é sensacional pra educar as pessoas. Sensacional. Sabe o que eu acho nessa linha que você falou? Que nem você já falou um pouquinho antes, a nossa sociedade, eles incentivam muito o capitalismo, né? Por exemplo, tem um cara, sei lá, tem eu simples ali, sabe? Não tô com roupa de marca, não tô com tênis de marca nem nada. E tem um outro cara que ele tem menos conteúdo a oferecer do que eu, por exemplo, sei lá, uma conversa, ou então... um tipo de conhecimento, mas ele tem um tênis de marca, uma camisa e tal, então a menina vai dar mais atenção pra aquele cara. Por essa Sim. questão, isso vira uma bola de neve social que até o cara que anda mais bem vestido na rua, que pode ser o sociopata ou o psicopata que a gente falou antes, às vezes ele é mais valorizado do que o outro cara que tá andando mais simples, o seu José que tá voltando da obra. E ele tem um caráter assim, ó, incrível. E a sociedade acaba dando mais valor pro outro, isso acaba virando uma bola de neve. E eu já escutei uma vez, eu já até falei aqui no podcast, eu fui trabalhar uma vez numa obra, acho que eu fui visitar a obra, eu não lembro o contexto, e tinha um cara que só porque eu tava melhor vestido ele trabalhava na obra, que ele falou, sei lá, você falou alguma coisa que eu era mais importante que ele, como se eu fosse mais importante que ele. Eu falei, eu não sou mais importante que você, não é por causa da minha função
não é por causa da roupa que eu tô usando, não é por causa de nada. Ninguém é mais importante que ninguém. Eu posso até, sei lá, dentro do trabalho, dar a última palavra. Mas fora do trabalho, você não é menos que eu, ninguém é menos ou mais do que ninguém, sabe? E eu acho que esse tipo de pensamento é difícil e acaba alimentando uma vontade das pessoas de que elas precisam ter algo que elas ainda não têm, de roupa, de dinheiro, acaba gastando os 5 reais que ela tem ao invés de guardar, porque ela precisa comprar um uísque pra postar no status dela, pra ela poder ser alguém. Porque se o cara não gastar toda a grana dele no final de semana, ele não é ninguém, sabe? Tipo, ele não vai ser valorizado. A gente tem uma relação cultural com posse e consumo que ela vem desde sempre, né? E aí, o que é essa posse de relação de consumo? Eu acho que o ser humano, ele é um bicho, ele é um animal como qualquer outro, e a gente consegue status social, porque é importante pra gente ter posições sociais. E ter posições sociais não vamos ainda interpretar como hierarquia. Então, ter uma posição social é vantajoso pra gente poder se manter vivo. Então, por exemplo, os homens das cavernas, se você era sozinho, ou você, sua esposa e seu filhinho, e aí começava, tipo assim, cair muita chuva, você ficava preso, cara, se você não conseguiu juntar comida, tu tá morto, ou veio um bicho, você tá morto. Então, é vantajoso andar em grupos. E aí eu vou andar com o Felipe e com o parceiro ou com a parceira do Felipe ali, que sabe brigar, que sabe fazer alguma coisa, ou eu vou andar com aquele inútil ali, né? Então, a gente já tem uma posição social de fazer coisas. Então é importante você ter uma posição social. E a gente, trazendo paralelos de hoje, é por isso que tem muita gente que valoriza, tipo assim, quando você tem uma formação acadêmica, quando você tem algum tipo de título. Então eu sou o líder do bairro, o síndico do prédio, eu sou o psicólogo, você é o engenheiro. Ou eu sou o apresentador, o youtuber, ou o funkeiro, ou por aí vai. Ou o ladrão. Ladrão também é uma posição social super importante na periferia. Então, esses cargos sociais, eles fazem com que as pessoas fiquem próximas umas das outras. Então a gente tem aí um ponto que reforça esse tipo de comportamento. O segundo ponto, né, porque nenhum comportamento ele acontece por um estímulo só. Então o segundo ponto é que as pessoas elas têm tão pouco acesso à felicidade. Em contrapartida, elas estão expostas a tantas frustrações que qualquer forma que ela conheça de felicidade, ela vai buscar. É como ela buscando, tipo assim, o pequeno facho de luz. Então aí você pega esse cara da periferia, né? E quando eu fui policial, eu observava muito isso quando eu trabalhava nas periferias. Que você vê o cara que ele mora num cômodo, malemar tem um banheiro improvisado horroroso, e aí é tudo de feito daquela madeirinha, não sei o nome daquela madeirinha fininha, e aí o chão é terra batida, e ele não tem nada. Ele não tem nada, a vida dele é um sufoco, aí o pai chega, dá um cacete na mãe, e aí na porta da casa dele tem um tráfico, aí a polícia passa lá, a polícia já esculacha todo mundo, acha que todo mundo é bandido. Esse cara, ele não acessa nenhum tipo de felicidade. Nenhum tipo. Ele tá rodeado de pessoas ao entorno dele. Então, vou trazer um exemplo, né? Às vezes, a pessoa fala assim, qualquer coisa vai descansar no quarto, não sei o que, nem quarto ela tem. Tem quarto, ela mora num cômodo pequeno, minúsculo, com gritaria, com o vizinho gritando, né? Então ela não acessa nenhum tipo de felicidade. Qualquer dinheiro que ela tenha, ela vai tentar acessar. E aí comprando coisas. Porque comprar coisas é uma felicidade muito fácil para qualquer um. Hoje chegou umas cadeiras de praia que eu comprei aqui, cara, é mó legal. É mó legal. Eu falei, nossa, chegou minhas cadeiras de praia. Pena que não pode ir pra praia, né? Ainda. Você coloca na sala, né? Senta na cadeira. Não, eu e minha namorada, a gente montou na sala e ficamos sentados, acho que uns 5 minutos ali, sabe? Foi mó gostoso. É umas cadeirinhas que vêm com umas mesinhas. Se os ouvintes quiserem, depois eu indico aí. Mas, então, consumir é legal. Então, a única coisa que ele tem é pra consumir. Entendi. Então, vamos lá. Primeiro ponto ele tem uma posição social consumindo. Porque ele vai ser o cara que X, coisa que ele consumiu ou que ele gastou. Segundo, é a felicidade que ele pode consumir. E terceiro ponto, eu acho que nem você falou, às vezes é a questão do capitalismo. Cara, eu penso que assim, o capitalismo é ruim? É. Só que pior é a ideia de egoísmo que a gente tem. Então, eu ter algo para ser melhor do que você. Pra caramba. E eu acho que é isso que é o problema hoje. As pessoas, elas querem ser maiores umas do que as outras, porque isso é bom, isso é valorizado socialmente. Então, quando a gente vê o cara que teve, ou a mulher, né, que teve sucesso, independente do tipo de sucesso que essa pessoa acessou, ela é melhor do que as outras. E claro que ela vai dizer, não, é um sucesso pessoal, mentira. É legal estar acima. Você pensar, putz, cheguei lá e fiz. Sabe, quem ganha o Nobel
não tá pensando, ai, nossa, ganhou o Nobel. Tipo, ninguém ganhou o Nobel, né? É um por ano pra uma comunidade gigantesca. A gente tem esse tipo de felicidade. E aí eu acho que entra a questão da pessoa ter maturidade social, individual, precisa de muito pra ela ter a maturidade de pensar que ela não precisa só ela ganhar. E outra coisa, a gente precisa educar essa pessoa sobre a felicidade dos outros. Só que não, ela aprendeu que, tipo assim, ela precisa consumir e ter pra ela ser feliz. E aí você vê, tipo, gente construindo grandes riquezas, porque é isso, porque ele quer consumir e ter. É isso que ele associou à felicidade, com a questão do egoísmo. Não tem problema a pessoa ganhar dinheiro, querer ter mais coisas, não tem problema. Eu acho que o problema é o egoísmo em cima das outras pessoas. E aí entra naquilo que a gente estava conversando lá atrás, eu nem sei se a gente já estava gravando ou não, que foi quando eu falei da questão do psicólogo que ele quer ganhar do cliente. Eu tinha falado pra você da minha plataforma de curso, né? Porque vai ter gente que vai querer ganhar lucro em cima das outras. E nem todo mundo quer ganhar lucro junto. É aquela questão, você quer ganhar 10 mil e seu vizinho ganhar 10 mil, ou você quer ganhar 3 mil e seu vizinho ganhar 500? Entendi. Aí tem muita gente que fala, eu prefiro ganhar 3 mil pra ser melhor que meu vizinho, porque senão todo mundo é igual, então eu não sou rico. Então a pessoa não quer só ter, ela quer estar por cima. Olha que tipo de construção social pra explicar por que o cara quer comprar um whisky Red Label, botar um Nike no pé e ir pro baile funk. Entendi. É muita coisa, é uma construção muito complexa que muitos órgãos precisam agir sobre. E eu acho que o problema está quando a gente tenta pegar um dos estímulos, culpar ele e falar, vamos por aqui. Eu vi muito isso na polícia. Na questão de segurança pública, eu trabalhei como policial militar do estado de São Paulo. O que eu aprendi lá era que os policiais, eles queriam resolver o problema de segurança pública, eles. Mas não é um problema só da polícia. É um problema educacional, econômico, de infraestrutura, né, entre outros. Você tinha esse pensamento, Rafa? Cara, no começo, não muito, mas acho que desde a escola eu já me questionava algumas coisas. A gente teve aula de sociologia na escola da polícia, né, deontologia, essas coisas, filosofia. Então eu já me questionava, só que eu acho que trabalhando na polícia, na rua, e estudando psicologia, história, sociologia, eu acho que a minha visão ela vai aumentando. Entendi. Só que a maioria dos policiais não são assim, eles querem resolver o problema. Entendi. Eu vou trazer um exemplo. Uma pessoa que ela quer a pena de morte, independente se seja certo ou não, ela quer resolver o problema de criminalidade. Só que o problema de criminalidade não está só no tipo de punição, está também. Mas não só ali. A gente tem outros motivadores que reforçam o comportamento criminoso, ao mesmo tempo que afastam o comportamento, digamos assim, moralmente, eticamente correto. Então fazer uma faculdade gasta, cansa. Pô, você fez engenharia civil. Pô, que curso chato, mano. 5 anos. Caramba, velho. 6. Na minha faculdade foram 6. Nossa senhora, você fez 6 anos. Eu estudei 5 na graduação, sabe? Tô fazendo pós 1 ano e meio aí, cara, e gasta grana, não fui bolsista. Gasta maior grana. Agora, roubar um carro, cara, é rápido e prático. Pra você ganhar o meu salário do mês com um carro. Porra, então vamos roubar, né? Mas é errado, não sei o quê. Entra na questão que o cara não teve educação, não teve estímulo para fazer a faculdade. Entre eu e os meus amigos, todo mundo estudou. Todo mundo. Entre eu e os meus amigos, as pessoas que eu estava próximo, a maior parte do meu dia, todas estudaram. Todas as minhas referências estudaram. É óbvio que eu vou estudar. Agora o cara mora numa comunidade que o pai dele bate na mãe, que ele vive do lado do traficante. O que o traficante tem? Carro, mulher e dinheiro. Mas por que raios ele vai fazer psicologia igual eu e ser pobre? Por quê? Porque ele não vai fazer, sabe? Porque ele vai ficar sentado numa cadeira 6 anos fazendo conta de... Não é só conta, engenharia, eu sei, né? Mas por que ele vai fazer isso? Se ele pode fazer em um dia roubando um carro do Felipe. Bota seguro no seu carro, Felipe. Hoje eu penso, se alguma seguradora quiser patrocinar a gente... Opa! Né? A gente até indica aqui no... Uma coisa que disso tudo que você falou e que eu também penso assim, hoje eu penso, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito faculdade, porque, cara, você precisar esperar 6 anos, 5 anos pra você começar a ganhar dinheiro, cara, a vida tá passando, velho. É muito fácil de entender a cabeça do cara que vai roubar um carro porque ele vai ganhar o dinheiro ali, ó, instantâneo na hora, sabe? É exatamente o que você falou, a minha necessidade é agora, não é daqui 7 anos. Não é daqui 5 anos pra você começar a fazer um estágio
tentar um trainee, quem sabe ser registrado ou não. No meu caso, eu me formei na crise, porra, fiquei desempregado. Imagina o outro cara que colocou a expectativa nele na faculdade, no trampo, e acabou se formando na crise também e não conseguiu nada. Então é muito pesado. Eu acho que, assim, a questão da faculdade, não sei, eu quero trabalhar uma crítica social dentro da sua fala, me permite? Claro, vamos lá. Vamos lá. A gente vive tanto essa questão do consumo que talvez você tá olhando pra sua faculdade pensando assim que você gastou um tempo lá que você podia ter feito outras coisas melhores. Pra caramba. Sendo que a faculdade em si, o ensino, a educação, ela não é pra ser consumida. É pra construir um ser humano, faz parte da nossa vida. Aprender. Você mesmo trouxe essa fala um pouco atrás, que faz parte da gente querer buscar, evoluir, aprender. A universidade, ela foi feita só pra gente aprimorar isso. Nunca foi pra gente ter emprego, ter dinheiro, ter, digamos assim, status. Não é exatamente essa ideia. Só que a gente capitalizou isso. Então a gente faz faculdade pra isso. E eu aprendi muita coisa legal na faculdade. Que eu não vou usar? Com certeza não vou. Muitas eu vou? Com certeza eu vou. Mas seria pra isso. E isso porque você fez engenharia civil, que é super específico. Agora, quando a gente tá no ensino médio, no ensino fundamental, e a gente aprende lá, tipo, uma questão, sei lá, não sei quantos mols de química, de não sei das quantas, cara, isso é pra você passar num vestibular. É pra construir um peão, sabe? Que vai operar uma máquina. Você não tá construindo um indivíduo. Eu acho que você constrói um indivíduo quando você ensina educação financeira, quando você explica, por exemplo, a questão de um álcool 70-80, que hoje são coisas práticas do nosso dia a dia. Por que a solução de vinagre, geralmente, ela consegue tirar partículas que outras não conseguem, que ficam impregnadas, tipo, em espaços menores de estrutura de carbono, ou seja, você pode usar vinagre para tirar mau cheiro das suas mãos. São coisas úteis pro nosso dia a dia. Só que essas coisas úteis, elas não dão dinheiro, nem te colocam no mercado de trabalho. Ou não faz você passar numa faculdade que é para te colocar no mercado de trabalho. Olha como a estrutura toda, né? A gente tem muita coisa errada ou mal interpretada. Mal posicionada também, né? Mal interpretada, mal posicionada. Então, a gente vai começando com esses problemas. Aí você, foi lá, fez 5 anos de faculdade e hoje você trabalha com outra coisa, né? Você falou? Total, nada a ver. Não era pra você olhar e pensar, perdi. Ou devia ter feito outra coisa, podia ter ganhado tempo, podia ter feito só. Eu penso nisso, eu penso que eu poderia ter ganhado tempo. Não era. Porque você vive, é tempo de vida, conhecimento é vida. Devia ser prazeroso isso. Devia, né? Mas não é. Cara, eu gostei disso que você falou. É um ponto de vista que eu não tinha parado pra pensar ainda. E, assim, pegando essa linha de raciocínio numa parada que você falou um pouquinho antes... Só assim, né? Só pra o ouvinte não achar que eu tô te julgando mortalmente, eu fiz mecatrônica e Senai e às vezes eu paro e eu penso que eu podia ter feito outras coisas nessa época, mas é que eu gostei tanto de ter feito mecatrônica, mecânica de usinagem, trabalhei em metalúrgica, eu já fiz de tudo nessa vida. Caramba, que legal, cara. Psicologia é legal por causa disso, né? A gente vai falando e aí você, tá refletindo sobre... Caramba, 6 anos de faculdade. Podia ter vendido bolo de pote lá atrás já, hein? Então, é mais ou menos isso que eu pensava. Eu gostei muito do ponto de vista que você apresentou. E assim, cara, você tava falando ali atrás que as pessoas, elas acabam sendo egoístas. Eu quero 500 pro vizinho e 3 mil pra mim, certo? Eu acredito que todo mundo, independente da posição que ela tá, ela tem que ter uma maturidade que é muito difícil atingir. Esse final de semana que passou, eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei assim, como é difícil você ser maduro, né? Porque você sabe o que é pra fazer, você entende. Eu sou muito questionador, cara. Então, eu aprendi isso com o meu psicólogo. Eu tô fazendo isso, por que eu tô fazendo isso? É porque eu quero, é porque eu tenho que fazer, é porque vai ser bom pra mim, é porque vai ser bom pra outra pessoa. Qual que é o interesse meu por trás disso? Qual que é a consequência? Então, a psicologia me ensinou muito a ser questionador. E eu tava falando com essa minha amiga, eu falei, a gente sabe o que tem que fazer, mas entre você saber, entre você fazer, puta, cara, é foda, mano. É uma distância muito grande, difícil. É muito grande. É muito grande. É porque eu acho que o maior instrumento de sobrevivência e evolução do ser humano, ele não é perfeito, que é o pensamento sobre o pensamento. Então a gente não tem garra, a gente não tem pelo, a gente é fraco, né? A gente é um bicho bem fraquinho assim, né? De força. E o nosso instrumento é conseguir pensar sobre o pensamento e a partir disso a gente constrói raciocínios muito mais complexos, a gente consegue criar uma cultura de conhecimento que ela evolui a ponto da gente hoje ter internet, luz elétrica e por aí vai. Só que eu acho que pensar sobre o pensamento
traz a ilusão que a gente pode controlar esse processo 100%. E a gente não consegue. Então, saber sobre coisas não quer dizer que a gente consegue fazer coisas. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tá deitado, cansado, com preguiça ou sem energia, e a gente sabe que precisa fazer um trabalho da faculdade. E a gente não faz, e a gente vai procrastinando. Por quê? A gente tem a capacidade mental de pensar sobre o pensamento, então a gente consegue trazer esse raciocínio. Só que falta no nosso corpo vários outros processos. Por exemplo, um cachorro, se ele tivesse o start, claro que ele não tem um raciocínio complexo, mas se ele tivesse o start, preciso fazer o trabalho da faculdade, ele ia fazer se ele tivesse energia e ele não iria se ele não tivesse condições. Só que a gente não tem condições, mas a gente raciocina que tem que fazer. E a gente começa a se culpar, ou a gente fica se martirizando, ou a gente fica pensando, por que eu não fiz? A gente traz muita culpa, né? Porque falta recursos pra gente fazer várias coisas. Falta muito recurso. Só que a gente pensa e acha que é fácil. Tipo assim, vamos fazer exercício. É bom fazer 3 vezes por semana, 20 minutos, é só 20 minutos, não sei o quê. Fazer tal coisa. É fácil, mas trabalhar motivação, se a gente pega a ideia científica de motivação, ela é uma estrutura muito complexa. Para fazer uma pessoa levantar da cadeira e fazer um exercício, fazer um trabalho, estudar, ter um comportamento melhor, vamos chamar assim, igual você puxou o assunto, né? Pra gente ser melhor, falta prática real, falta metodologia, falta método para isso, né? Falta método pra gente poder instrumentalizar essas coisas. É igual quando eu trabalho questões de felicidade na terapia. A pessoa, ela chega, ela tá deprimida. Então, para ela ser feliz, ela não tem que pensar, e eu corto muito barato do paciente, tipo assim, eu não quero que você acorde pensando, eu não tinha que ficar esquentando porque as outras pessoas falam, né? Pensamento não controla pensamento. O que a gente tem que fazer é ter atitudes. Uma dessas atitudes é discutir o assunto. Por isso que a terapia ajuda, mas não só na terapia. Você discutir sobre aceitação um com o outro, falar com outras pessoas, praticar isso, e aí tem métodos para você praticar a aceitação, tanto dos seus comportamentos quanto corporal. Então a gente precisa praticar, só que precisa de método, e aí a gente não sabe. Hoje eu tento ensinar um pouco as pessoas, mas a maioria vai aprender na terapia. E aí não dá para todo mundo ir fazer terapia. Eu gostaria muito, mas não dá para todo mundo ir fazer terapia para aprender esse método, para fazer isso que você quer, sabe? Tirar essa distância entre saber e fazer. Então, Rafa, a gente falou dessa questão de psicologia, da gente ter o pensamento, da gente entender que a gente está tendo o pensamento e que precisa ter algumas atividades para fazer você sair da inércia também, né? Agora, uma questão que eu acho que está muito em pauta, que você falou, eu acho que em todos os ganchos que a gente fez até aqui, a questão da depressão. Você acredita, ou então, não questão de acreditar, você como profissional, né? Você identifica que a falta da ação, ou então a falta do acesso a esses pequenos prazeres, ou então a questão química, porque eu tenho a impressão de que a depressão, ela tá ascendendo o número de pessoas, Sim, tá. Suicídios e tudo mais. Infelizmente, você trouxe uma notícia que o governo tá querendo cortar tratamentos de saúde mental do SUS. Tratamento de saúde mental público, sabe? Que porra, meu. É claro que o suicídio, ele não escolhe classe social, mas a pessoa que tem menos condição também tem muito motivo pra querer tirar a vida dela. É uma tristeza, cara, um governo querer cortar uma parada dessa. Eu espero muito que não corte. Não corta, barra fácil, isso aí barra fácil. Eu acho que esse barra fácil, já teve ideia menos cretina que foi barrada, essa é muito. Mas eu acho que preocupa porque Tomara. a gente começa a ver esse tipo de ideia ascendendo, né? Você quer que eu fale da depressão? Como é que eu vejo, assim? Sim, claro, por favor. Vamos lá. Você trouxe todas as motivações, digamos assim, para manifestar a depressão. Nunca vai ser uma coisa só. Nunca vai ser. Igual eu trago o paralelo com o suicídio, né? As pessoas, elas às vezes falam assim, fulano se suicidou porque a mulher largou dele. Ou fulano se suicidou porque usava droga. Sempre essa frase vai estar errada, porque a pessoa comete o suicídio por uma questão muito complexa. São vários fatores, e às vezes ele puxa o gatilho, vamos chamar assim, mas ele não mata a pessoa. Ele puxa o gatilho, mas não mata, né? Então vamos pensar a depressão. A depressão,
ela é uma doença que a gente chama de multifatorial. Ela precisa, para existir a doença depressão, precisa de os 3 fatores combinados juntos. Um dos fatores é uma predisposição genética para você produzir menos serotonina, dopamina, noradrenalina, que é esses hormônios. Então a gente precisa ter uma predisposição para isso. Segundo ponto, a gente precisa ter um histórico pessoal de muitas frustrações ou culpa que a gente carregue. Terceiro ponto, a gente precisa de uma cultura, uma sociedade que reforce essas frustrações. Então vamos supor que uma pessoa, ela tem a predisposição de produzir um pouco, mas é uma predisposição bem leve, um pouco menos desses hormônios que deixam a gente mais feliz. E ela se sente mal, ela não cuidou tão bem dos avós dela, e o avô dela faleceu. Ela se sente mal com isso, então ela tá carregando uma culpa. Só que essa pessoa, ela mora na Groenlândia, um lugar que o idoso, ele é jogado num bloco de gelo pra morrer sozinho. As pessoas, elas entendem, elas aceitam que o idoso ela vai ter que falecer uma hora ou outra. Por mais que ela carregue um pouco dessa culpa, ela não tem apoio social para ela se sentir mal. Então, provavelmente, ela vai ter alguns episódios de sintomas depressivos. Mas sofrer de depressão, talvez ela não vá. Agora, se a gente pega numa sociedade, por exemplo, brasileira, que a gente tem uma sensação, beleza que as pessoas estão super egoístas, né? Mas uma sensação de família que é muito maior. E você negligenciou os seus avós. E aí isso aparece em novela, que você tem que amar os velhinhos, aparece em filme, aparece quando você conversa com outras pessoas, os seus vizinhos. A culpa, ela vai te carregar com mais frequência. Então você vai acessar os sintomas da depressão com mais frequência, logo você pode ter o transtorno de depressão. São uma série de fatores que podem fazer isso com a pessoa. E aí você trouxe um questionamento, né, Felipe? Hoje, a gente tem mais pessoas depressivas? Tem, porque a gente tem uma condição de vida que ela propicia mais frustrações. Então, até retomando o que a gente falou lá atrás, às vezes a pessoa olha pro mundo e ela pensa assim, acho que eu faço isso todos os dias. E olha, eu sou psicólogo, eu penso nisso, eu já estudei pra caramba. Às vezes eu olho pro meu dia e falo assim, eu não sou produtivo, eu não tô fazendo as coisas direito, eu tinha que estar estudando mais, eu tinha que não sei o que. Cara, juro, hoje eu tive essa sensação e eu parei pra pensar sobre isso. E aí, eu tenho uma técnica que eu faço o quê? Eu começo a fazer releitura do meu dia. E aí, quando eu listo, e aí é a partir do pensamento para a ação, eu listei tudo que eu fiz no dia. E, cara, eu produzi hoje, vai. Hoje eu produzi um monte de coisa. Só que a sensação do você tem que fazer mais me prejudicou. Então, hoje a gente tem mais pessoas depressivas porque a gente tem mais cobranças, mais sentidos para se sentir frustrado. Ou porque você não estudou, ou porque você não vai tão bem na faculdade, ou porque você não faz faculdade, ou porque você não tem emprego, ou você tem emprego, mas você não tá crescendo, ou porque você não tem namorada, ou porque você tem namorada, mas você briga, não é assim, assim, assim. Então, a gente, por causa dessa sociedade do consumo da felicidade, a gente tem a sensação que a gente consome menos felicidade. Essa sensação, esse fator cultural, ele é muito opressor pra gente. Tanto que, pensando até pelo lado da ansiedade, a gente também vai ter condições atuais que causam mais sintomas de ansiedade. Sabe? É difícil a gente trabalhar contra isso como psicólogo, né? A gente precisa educar as pessoas que elas não precisam ter o melhor emprego do mundo. Elas podem achar o espaço delas de felicidade. Só que a gente tem uma cultura que não deixa. Não deixa. Eu me lembro, quando eu trabalhei na polícia, eu sempre comento desse policial em todo podcast que eu participo como convidado. Eu não sei o que acontece, mas eu trabalhei com o Cabo Cláudio. Cabo Cláudio, ele era um cara acomodado em todos os sentidos. Estava fazendo a mesma coisa na polícia, na mesma função administrativa, há mais de 20 anos. E todo mundo criticava o Cabo Cláudio. Que ele tinha que prestar pra sargento, que ele tinha que, vamos falar a frase do momento, ele tinha que sair da zona de conforto, que ele tinha que não sei o que ele era um encostado, que ele era não sei o que. Só que o que acontece? O Cabo Cláudio, ele tava felizão, fazendo todo dia a mesma coisa. Esse Cláudio, Felipe, ele ouvia a mesma rádio, ele ouvia a Alfa FM. E pra quem já ouviu a Alfa FM em São Paulo, sabe que são as mesmas músicas todo dia. O cara tá feliz, ele achou a felicidade dele, só que ele, às vezes, se sentia incomodado de tanto que as pessoas pressionavam ele, que ele tinha que prestar o concurso para sargento. Olha isso, ele achou o caminho da felicidade e a cultura desvirtuou. Porque pode ter certeza, de todas essas pessoas que falavam pra ele isso, algumas falavam por bem, porque não conseguem enxergar a felicidade no outro, mas ela tinha uma boa intenção.
Alguma delas só falava porque ela também estava sendo pressionada, e algumas falavam porque elas queriam tanto aquilo pra elas que elas precisavam colocar isso pros outros, porque é insegurança. É o mito do você tem que fazer coisas igual a mim pra eu me sentir mais certo. É mais ou menos por essa linha que as coisas vão. É difícil a gente achar o nosso lugar no mundo. Vai aí, cara, eu fiz terapia pra aprender isso, eu estudei muito e eu acho que eu pratico essa metodologia, né, esses métodos de aplicar felicidade no meu dia a dia todos os dias. Eu já passei por um problema de depressão muito sério. Então eu acho que desse momento foi a forma que eu aprendi a lidar. E aí eu tive contato com essas ações que eu utilizo até hoje. Então quando eu falei tem aquela predisposição hormonal, eu super tenho. Só que eu compenso com os outros. Então a questão da cultura, eu consegui, digamos assim, ter uma leitura cultural que me ajuda, nem todos os dias, porque hoje eu me cobrei mais, e uma leitura individual, né, de construir mais sucessos e menos frustrações no meu dia a dia. Então é assim que eu me afasto da minha predisposição para depressão. Mas nem todo mundo tem acesso a tudo que eu tive. Quando eu fiz terapia, eu podia pagar. Eu tinha um salário bom, era da polícia. O policial fala que ganha mal, não ganha nada não. O policial ganha mó bem em São Paulo. Caramba, mano, pô, e encarar isso tudo, acho que dentro da polícia, eu acho que é pesado. Eu não sei, eu imagino que é pesado ser policial, né, cara? Me convida um dia aí só pra gente trazer histórias policiais. Vamos, não, com certeza. Porque eu sou estranho. Eu fui um policial estranho. Eu me diverti muito. Eu era um negócio que na polícia a gente chama de... É uma gíria, Carrie O'Neill. Carrie O'Neill é o policial que... Tipo, ele não é o bichão que vai lá, quer prender todo mundo, quer ser da rota. Eu ia na ocorrência, tipo assim, briga de marido e mulher. Aí eu chegava lá, tinha minha postura de policial. Aí eu via gato, cachorro, eu brincava. Então eu falava assim, ô meu senhor, você pega seus panos de bunda, você rapa fora que você tá querendo bater na sua mulher, não sei o que, né? Me dá seu documento aqui. E esse doguinho bonitinho aqui? Eu fazia isso. Então eu cantava na viatura quando eu trabalhava à noite. É um legal. Cara, mas eu acho que você encarar as coisas com uma leveza é um exercício. É um exercício. É porque eu acho que, não sei, Felipe, acho que tem algumas coisas que a gente faz que, dependendo da forma que a gente encara, a gente consegue ter uma conduta melhor. Por exemplo, quando eu trabalhava na polícia, eu colocava muito pra mim a questão da ética. Então a ética é aquele conjunto de regras que determina suas ações em uma profissão em específico. E eu tentava seguir isso à risca pra não ser passional. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu atendi uma ocorrência de uma senhora que ela tinha 80 e poucos anos, bem senhorinha, morava sozinha, e aí um cara entrou na casa dela, estuprou ela, bateu nela e fugiu. Nossa. E aí a gente pega esse cara e toda a raiva que a gente sente. Só que na hora eu acho que eu não era o cara com mais... Lógico que eu me sentia pesado, mas eu acho que não me pegava tanto, tipo assim, eu não levava pra casa e sofria, porque qual é a conduta quando a gente prende alguém? É algemar a pessoa e colocar na viatura e tomar as devidas providências se ela oferece algum tipo de resistência. E aí tem muitas pessoas que querem bater, querem matar, não só a polícia, mas a população em volta. Quando as viaturas conseguiram pegar esse cara, era isso que elas queriam, né? Chamaram repórter. Nossa, a Record tava lá, tipo... azucrinando. Ela queria ver o policial dar um murro na cara desse estuprador, né? Mas pra mim, eu nunca fui um policial, e eu acho que é por isso que eles me tiravam, assim, de Carrie O'Neill, de mais bonzinho. Porque não era que eu era bonzinho, mas eu entendo o que é a ação da polícia militar naquele momento. É esse tipo de ação. E eu acho que é a mesma conduta que eu utilizo dentro da psicoterapia. Por mais que eu acesso conteúdos que vão me fragilizar e me fragilizam muito fora da terapia, ali, na hora, eu vou conduzir. Então a pessoa traz um assunto super pesado, uma coisa que tá acontecendo. Eu tenho o meu lado sentimental que dói. Só que ao mesmo tempo, a minha mente de psicólogo e o meu método de trabalho tem que prover a melhoria de vida para esse discurso que a pessoa tá trazendo. E eu acho que essa estrutura, esse método, faz com que eu consiga encarar de boa. Tanto que acontece muito, por exemplo, eu tô atendendo e aí a pessoa traz um assunto, nossa, que pra mim me pesa muito. Aí ela vai lá, eu conduzo tudo. Eu só vou sofrer por aquilo se eu parar, falar desse caso com alguém e me colocar na postura de pessoa. Porque enquanto psicólogo, eu tenho, acho que a empatia, mas eu não tenho sofrimento. Porque eu trouxe uma metodologia pra minha ação. Eu acho que nem todo mundo consegue, mas muita gente consegue e não sabe.
porque a gente é pessoa normal. Porque quando eu era de fora da polícia, eu via esse tipo de caso, eu pensava também, né? Se eu pegasse um negócio desse, eu matava a pessoa. Só que quando você tá lá, você aprende, dá uma maneirada. É igual tem gente que fala assim, não ia aguentar ver gente louca todo dia, ou gente depressiva, não sei o que, ia chorar junto. Tu pode chorar junto com a pessoa. Só que às vezes você tem uma metodologia que você consegue conduzir o seu trabalho da mesma forma. Se sensibilizar é diferente de sofrer. Eu já me emocionei em terapia já. O paciente trouxe... Eu demoro muito de chorar, eu sou bem difícil pra isso, mas já chegou numa sessão que a paciente trouxe um caso e aí eu me emocionei junto com ela. Só que meu trabalho continuou seguindo como se nada tivesse acontecido. Excelente. E Rafa, pra gente terminar, cara, tem alguma mensagem que você deixa pra uma pessoa que gostaria de fazer psicologia? O que um cara que ele almeja estudar psicologia, ele pode esperar? Que recado que você poderia dar pra ele? Ó, segue, você vai poder ter essa opção. Uma motivação. Eu acho que pra quem pensa em estudar psicologia, tenta conversar com profissionais, primeiro. E a pergunta que eu quero que você faça pra ele, e aí eu me coloco à disposição, né? Fala sobre todos os tipos de atuação do psicólogo, porque o estereótipo que a gente tem da atuação do psicólogo, até para quem é estudante de psicologia, não sabe exatamente o que o psicólogo faz. E eu acho que é bom você ver esse imenso mercado de trabalho para você não entrar só achando que você vai ser um terapeuta, digamos assim. A gente consegue trabalhar a saúde mental, o bem-estar e, nossa, atuações, eu posso passar aqui umas 2 horas descrevendo atividades que nunca você ouviu falar que um psicólogo pode estar inserido. Então acho que vale a pena você conversar com profissionais para ver isso, porque se você tá entrando na psicologia para trabalhar como clínica, esquece. E outra coisa, se você quer entrar na psicologia para ajudar pessoas, de verdade, eu acho que um profissional de ciências da computação e engenharia pode ajudar mais alguém, porque você pode construir uma tecnologia que alcança mais pessoas. Um biomédico que descobre uma vacina, né, um profissional de farmácia, ou um cientista da computação que ele consegue criar um algoritmo que ele vai rastrear, sei lá, toda vez que uma pessoa buscar sobre conteúdos de suicídio na internet, automaticamente essa pessoa recebe uma ajuda. Eu acho que esse cara que construiu esse algoritmo, essa equipe, ela tá ajudando muito mais pessoas do que eu numa clínica. Eu tenho uma modalidade de atendimento. Eu me interesso muito por comportamento humano e quero ajudar pessoas. Então, a forma que eu trabalho é hoje com educação, divulgação científica e psicoterapia. Agora, se seu plano é esse, quero ajudar pessoas, vou pra psicoterapia, cara, pense maior. Pensa maior, porque talvez você vai se frustrar. Porque você chega na psicologia, aí você vai estudar, tipo, neuroanatomia. Pô, é chatão, né? É mó chato você entender tudo, as coisas. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Mas, nossa, era chato até pra mim que gosto. Hoje eu tava estudando pra fazer o roteiro lá que eu vou analisar o filme do Toy Story, eu tava estudando um artigo, nossa, mas era muito complicado. Era muito termo, eles utilizaram umas técnicas pra fazer o estudo científico, cara, é muito complicado. Pra eu tentar passar uma informação simples pras pessoas, né? Pra tentar traduzir tudo aquilo. Então, assim, não é fácil. Não acha que você vai chegar lá, vai ter aula do Divã 1, vamos idolatrar Freud módulos 1 e 2. Não é assim. Tem umas matérias super sérias, né? Mas é gostoso, é legal. Então, vai pesquisar, vai conhecer pessoas, né? Ouve meu podcast aí. Tem muita gente que ouve meu podcast, a partir disso ele pensa, legal, vou fazer psicologia. Legal, não vou fazer psicologia, que eu acho sensacional. E porque, assim, se for pra ser terapeuta, atualmente, a lei permite qualquer pessoa ser terapeuta. Não precisa ser psicólogo, né? Você, Felipe, você pode ser terapeuta, fazer psicoterapia. Caramba. O CFP quer bloquear, né? O Conselho Federal de Psicologia quer deixar só psicólogo encarregado disso. Mas eu acho que não vai passar, não. Então você pode fazer, sei lá, uma formação em neurociência e aí você pode trabalhar, sei lá, com pesquisa no Instituto do Sono, trabalhar dando consultoria de ciência de dados para uma empresa de publicidade, traduzindo, né, tipo, dados de comportamentos de pessoas a serviço do capitalismo e ser terapeuta. Aí, ó, você é terapeuta e não fez psicologia. Então, pesquisa atuações do psicólogo em específico. É que eu gosto muito. Nossa, tem 1000 atuações que eu acho maravilhosas, por isso estou aqui, né? Faça o mesmo. Show de bola, bacana. E
para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que elas deveriam com certeza encarar a terapia como algo positivo, tem alguma mensagem que você poderia passar para essas pessoas também? Cara, eu acho que a mensagem que eu sempre passo é a seguinte: fazer terapia é tão bom quanto você se alimentar bem ou você fazer algum tipo de exercício físico. Independente se você tenha problemas alimentares, se você seja obeso ou alguma coisa assim, ou se você tenha problema de depressão, ansiedade, sim ou não, todos esses fatores são bons pra todo mundo. Então, se alimentar bem, fazer exercício e terapia é bom pra todo mundo. Agora, se a gente for pensar no problema, como que eu faço a métrica? Se você tem algum tipo de comportamento ou pensamento, independente de qual seja, que está limitando o seu dia a dia, ou um plano, ou algo que você queira fazer, aí você tem que procurar um psicólogo. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você sinta ciúmes. Todo mundo sente ciúmes, né? Você sente ciúmes e você sofre. Mas você sofre só um pouquinho. Tá limitando o seu dia? Não. Eu passo o meu dia bem. Putz, você briga com o seu namorado, com a sua namorada por causa disso? Não. Então, tipo, o fator ciúmes, você não precisa procurar terapia pra isso. Você pode procurar terapia pra, sei lá, você desenvolver habilidades de estudo de alto rendimento pra você passar no concurso público aí, né? Agora, pra uma pessoa que ela vê que o ciúme está limitando, tipo assim, atrapalha o relacionamento dela, vale a pena buscar um psicólogo. Ou, por exemplo, eu me sinto triste, deprimido. Todo mundo sente. Agora, isso tá atrapalhando o seu dia? Você se sente deprimido a ponto de não querer sair pra trabalhar? Você não consegue levar seus projetos pessoais pra frente? Então, beleza. Agora, os sintomas da depressão, eles estão limitando o seu dia. Procura um psicólogo. Então, pensar essas duas formas, né? Psicologia é bom pra todo mundo, porque a gente trabalha a qualidade de vida, mas assim, pensando um plus, né? Dinheiro sobrou, bora lá. Agora, se você tem algum tipo de comportamento ou pensamento que tá limitando, é procurar o psicólogo pra ontem. Porque quando o bicho pega, quando você chega numa crise de depressão ou de ansiedade, nossa, aí é difícil sair. A psicologia, a psicoterapia vai tirar, mas demora. E aí, às vezes, eu fico com o meu paciente, cara, eu luto. Mas é 3 meses que eu vou lutar com ele. E eu não quero que as pessoas sofram 3 meses. Eu queria que elas me procurassem antes, pra sofrer um mês só. Entendi. Então, pessoal, se vocês estão passando por alguma dificuldade ou no início de alguma coisa que você veja que não é normal, que você precisa conversar com alguém, externar, porque às vezes a gente conversa com um amigo, com uma amiga, a gente acha que vai sentar num bar, tomar uma cerveja. Aquele momento sim é legal, né, Rafa? Você sentar, trocar uma ideia. Demais, né? Mas é instantâneo, aquilo ali não tem um efeito como uma sessão de terapia. 1 hora na mesa do bar. É porque o setting terapêutico, né, a condição de você estar com um psicólogo já muda a sua fala e seu pensamento. Esse é um ponto. Outro é que o psicólogo, ele sabe conduzir as perguntas, a audição dele, né? Então, tanto o ato de ouvir, o ato de questionar e o ato de aconselhar ou não, ou de questionar, ele tem método e é treinado. Então, por exemplo, um amigo meu, ele chega pra mim e ele fala assim: mano, minha namorada me traiu. Nossa, eu vou chegar pra ele e falar: que merda, hein, cara? Agora um paciente, tu não pode chegar pra ele e falar: que merda, hein, cara? Como que eu vou explorar o sentimento de ser traído com ele, né? O seu amigo não vai fazer isso. No máximo ele vai falar: ai, vamos tomar uma tequila pra esquecer. Sendo que você tem que elaborar o sentimento, né? Sim, sim. Mas é bom, converse com pessoas. Não é ruim, é ótimo, adoro conversar. Mas uma escuta especializada é muito bom. É igual, sei lá, eu vejo que você tá usando óculos, Felipe, eu também tô usando. Eu posso te perguntar, né, sobre lente, armação, miopia. Você pode até ter pesquisado bastante sobre isso, ter frequentado muitos oftalmos. Só que ninguém melhor do que o oftalmologista pra me falar se eu preciso trocar de óculos ou não, né? Exatamente, exatamente. Então... Inclusive, nenhuma ótica tá patrocinando ainda, mas se precisar, né, chama a gente aí. Com certeza. Psicocast, Elite Podcast, todos os que estamos envolvidos aqui, a gente está à disposição. Óticas Carol, vem patrocinar a gente. Chili Beans, né? Liga pra gente. Pô, eu queria ser patrocinado pela Chili Beans, hein? Caraca, nossa. Pessoal, todo mundo marcando aqui Caeto Maia no nosso no Insta e no YouTube, tudo aqui. Ele é meio xarope, né, o dono lá da Chili Beans, né? Ele é doidão, mas Ele é meio doidão, ele dá umas palestras aí de empreendedorismo, umas coisas, porque ele é meio xarope, é da hora. É bem legal, né? É uma pessoa que sai totalmente da caixinha, descolado, né? Eu acho que ser descolado é difícil, cara, porque você tem que nadar contra uma maré, pressão social, todo mundo falando você tem que ser assim, você tem que ser assado, e o cara é doidão e ele é do jeito dele, é igual o Silvio Santos, cara. Silvio Santos é que eu acho que descolado é também. Que eu vejo
não tem fim, né, psicologia. Eu vejo muito, cara, o case da Chili Beans de pensar, ou dessas marcas que tentam fazer essas coisas, elas vendem a ideia do saia fora da caixinha e te enfia em outra. E você nem percebe, que é o hipster. Então o hipster, ele usa coisas que ele acha que ele tá sendo original, mas ele tá sendo igual metade da Rua Augusta. E aí eu fico pensando, tipo, não adianta você chegar pra essa pessoa e falar, mas assim, ela tá feliz, não tem problema, eu só tô fazendo uma análise sociológica. Sim. Não tem problema, adoro Chili Beans, adoro todos os hipsters. Mas é muito disso, né? A pessoa acha que ela é descolada, aquela... Ai, eu vejo filmes do Woody Allen, eu faço não sei o quê, eu me visto assim, diferente. Meu amigo, você é igual um monte de outras pessoas diferentes. Por aí. Ser original é muito difícil hoje em dia, né? Pra caramba, cara, pra caramba. Mas você faz a pessoa feliz e não tá machucando ninguém, deixa. Exatamente. Venda Chili Beans. Patrocine a gente e venda. Beleza, esse daí, pessoal, foi o Rafael, psicólogo aqui do Psicocast. Muito obrigado, Rafa. Cara, adorei esse bate-papo. Espero poder falar sobre muitos outros assuntos com você. Cara, a gente falando aqui, eu já veio assim, ó, pô, vamos falar da polícia, vamos falar de relacionamento, vamos falar, puta, tem um monte de coisa aqui, ciúmes, término, começo, trabalho, cara, tem assunto pra caramba. Eu tenho certeza que todos esses assuntos tem lá no podcast do Rafa também, isso e muito mais. Eu vi lá que tem sobre depressão, vi que tem sobre o machismo, que eu falei aqui com a Fernanda também, tem um episódio da gente falando sobre feminismo, machismo, etc. Eu vi que vocês têm sobre depressão, né? Acho que tem 2 lançados recentemente falando sobre depressão também. A gente tem um que a gente fala lá no começo sobre depressão, mais assim, pensando pra sociedade. A gente tem um que a gente entrevista um cara que escreveu um livro sobre depressão não é frescura, e aí ele fala muito sobre o processo de se identificar com depressão, e a gente tem um podcast que é quase tudo sobre depressão, que aí sim, a gente tenta falar tudo que a gente podia. É que tá quase tudo, porque sempre falta alguma coisa, e se eu colocasse o nome do podcast tudo sobre depressão, alguém ia reclamar. Mas a gente tentou, tipo, abordar tanto questão assim, como que funciona tratamentos, como que funciona na mente, quais são as causas, o que causa depressão, o que depressão vai causar nas pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente comenta é que depressão reduz a eficácia de vários tratamentos oncológicos. Então, tipo assim, depressão em si não mata, mas se tu ter um câncer e depressão, caramba, provavelmente você não adere tão bem à quimioterapia. As pesquisas mostram isso, né? As pesquisas têm, né? Até um amigo meu, Marcelo Fonseca, ele pesquisou sobre a influência do estresse, né? Então, estresse também, estresse e ansiedade, ele ajuda a proliferar as células cancerígenas. Então, isso eu sei, eu tenho artigo que eu já estudei. E, em contrapartida, a depressão, ela atrapalha com que células cancerígenas sejam combatidas. Caramba. Entre algumas outras coisas, né? Caramba, Rafa, que louco isso daí. E então o pessoal vai lá, confira, assista. Ô, Rafa, o seu livro, cara, que você escreveu, onde que as pessoas encontram o seu livro? Qual que é mesmo o nome do seu livro? Toque, Sinto Desespero, vai lá, psicocast.com.br, que a pessoa ela consegue comprar o livro pelo site, dá pra parcelar, dá pra fazer tudo pelo site. Tem a plataforma de cursos, os podcasts, psicocast.com.br acha tudo. A gente tem um podcast que eu fiz o primeiro capítulo em audiodrama, então é uma audionovela, audiobook, eu não sei o nome técnico pra isso, mas você vai ouvir a história com o personagem da história narrando, com as coisas acontecendo, né? Então, sei lá, se o personagem ele der uma marretada em alguém, tu ouve a marretada. Na hora que ele começar a se sentir angustiado contando coisas, eu quero que você se sinta assim também. Então é isso que o audiobook tenta trazer, né? Essa experiência do primeiro capítulo. Aí vai lá, o primeiro capítulo tá no feed do Psicocast, né? Dos podcasts. Ouve, gostou? Pô, valeu a pena? Compra o livro. É uma forma de você não gastar um dinheiro à toa. Tipo, lê o primeiro capítulo, odiei. Eu confio bastante no primeiro capítulo do meu livro. Não é porque fui eu que escrevi. Eu vejo algumas pessoas, quando as pessoas questionam sobre suas obras, e eu não sei, cara, se eu sou arrogante, eu não sei o que acontece, mas, cara, eu acho meu livro maravilhoso. As pessoas que leem adoram. Eu tenho certeza, você que tá ouvindo aí, você vai adorar Toque e Sinto Desespero. Vai lá ler também. Ninguém nunca falou, eu achei seu livro sem graça. Então, pô, tô botando minha mão no fogo pelo meu livro. Se eu não pôr também, né, quem vai pôr? Eu vou ler esse livro, eu vou lá no psicocast.com.br, vou lá, tô deixando o link aqui embaixo também. Vou baixar o seu livro, vou comprar o seu livro, depois eu venho aqui falar pro pessoal. Ele não é tão grande, é umas 150 páginas mais ou menos. Ah, não legal. Não sei se isso é muito. Acho que não, né? Ler no metrô, né? Se você pegar metrô, se você tiver um Kindle ou alguma coisa assim, ler no metrô, acho que é bem legal.
no ônibus, onde quer que você esteja. E Rafa, escutar também com fone de ouvido, né? Você entra no quarto, apaga a luz, deita no travesseiro e se entrega pra escutar, né? Porque com certeza teve um trabalho eu ali coloco por trás. na introdução do podcast que a gente fez o primeiro capítulo, e se tudo der certo eu vou produzir de alguns outros também, de alguns outros capítulos do livro. Eu trago pra pessoa, se possível, utilizar fone, né? Porque tem muita sutileza que a gente tenta colocar, né? Eu tentei trazer isso na narrativa escrita, só que, quem gosta aí desses efeitos, né? De sonoros, assim, é uma experiência super legal. É uma experiência imersiva, né? Digamos assim. Sim, é por isso que eu não gosto muito até, sabe? Eu vejo uma galera ouvindo esses audiobook, que é só alguém narrando. Putz, eu não consigo me conectar, porque eu gosto, por exemplo, quando eu li a Game of Thrones, né, a série, eu não tinha assistido a série ainda. Então, pra mim, os personagens tinham até vozes na minha cabeça. Vozes, aparência. Eu acho que isso é muito imersivo. Quando você tem alguém com uma voz muito reta, sem efeitos, você quebra essa. Então, ou tem que ter, na minha visão, ou você faz um trabalho igual eu fiz, ou você lê o livro sem nada. Agora, só aquela experiência reta, putz, eu não consigo muito. Eu vejo muita gente que consegue consumir um monte de livro assim. Em audiobook, se você fala, né? Em audiobook, mas, putz, eu acho super sem graça. Também acho super sem graça. Acho muito chato. Pessoal, vão lá e não percam. Ô Rafa, muito obrigado. Cara, você é sensacional, adorei nosso papo. Obrigado mesmo pelo tempo também. 2 horas aqui quase conversando com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Se quiser aparecer de novo, dá um alô, tá mais que convidado. Obrigado, viu, Rafa? Ô Felipe, obrigado pelo convite. Obrigado quem acompanhou, né, o podcast, o vídeo, essas mídias que o Felipe cria aí, né? Você é meio mago das coisas. Acompanha até aqui. Me convido para outros papos, né? Então aí se o ouvinte gostou, vai lá no arroba do Felipe lá no Instagram ou do Elite Podcast e me convide. Fala assim, nossa, o Rafael é tão legal, leva ele de novo. Ou, se vocês odiaram, também tragam o feedback, que eu sou chato pra caramba. Porque é bom, é legal a gente conversar, né? Porque às vezes a gente tá aqui, eu e o Felipe, e eu gosto muito de podcast, e às vezes a gente cria uma conexão, né, com quem a gente tá ouvindo. Então, a gente até comenta na nossa cabeça o assunto, sabe? Vamos quebrar essa barreira. Vem falar mal de mim na minha rede social. Vamos lá, pessoal. Vai lá no arroba psicorafaelcerqueira. Arroba psicorafaelcerqueira. Eu vou deixar aqui também pro pessoal ir lá te acompanhar. Beleza, Rafa? Obrigado por isso. Valeu. Valeu.